Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos fazer a nossa segunda aula, né, videoaula, continuando esse assunto sobre introdução à profissão de cuidador. Então, vamos lá, vamos dar continuidade a esse assunto. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre os tipos de cuidador. Então, existem dois tipos de cuidador, que é o cuidador formal e o cuidador informal. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de cuidador? Então, assim, o cuidador formal é aquele cuidador que fez o curso, né? Então, como vocês que estão vendo as videoaulas, estão aprendendo mais, né, sobre a profissão. Lembrando que a profissão de cuidador é uma profissão curso livre, ou seja, é, não precisa ter especificamente uma formação da área da saúde para exercer o curso de cuidador, certo? Mas quem faz o curso de cuidador, como é o caso de vocês, então são cuidadores formais, ou seja, que têm um grau de formação. E existem os cuidadores informais que entram, no caso, como familiares, amigos, pessoas conhecidas que ainda não têm o curso, que já executam a tarefa de cuidador, mas sem uma certificação, então esses, né, se enquadram como cuidadores informais. Então, bora lá. Então, cuidador informal pode ser também um membro familiar, esposa, filha, irmã, irmão. Normalmente acaba sendo o sexo feminino, então essa questão de ser geralmente sexo feminino não tem nada a ver com a parte de habilidades. Tanto homem como mulheres são capazes, têm a mesma capacidade de exercer o cuidado, porém por questões culturais. A gente sabe que a nossa cultura é, enfim, mulheres são ensinadas desde cedo a cuidar, enquanto homens não, né? Então, acaba que sendo o cuidado um trabalho mais procurado pelo público feminino. Porém, devido ao aumento do envelhecimento e também ao aumento da procura dessa profissão de cuidador, também hoje em dia a gente vê que tem um público masculino. Isso eu acho muito bacana, inclusive porque tem pacientes homens, geralmente idosos homens, é, que costumam ter por volta de 1,80 m, 1,90 m, né? São idosos maiores. E pelo simples fato de ser um idoso homem, muitas famílias também preferem contratar um cuidador masculino, né? Pelas questões, como eu falei, do porte físico, porque muitas vezes é um paciente mais pesado, né? Então, em casos que pacientes são pacientes homens, pacientes masculinos ou pacientes mais obesos, mais pesados, então, há muitas famílias têm dado preferência para cuidadores masculinos, justamente por causa da força que acaba sendo necessária, né, para fazer o transporte daquele paciente. Então, hoje em dia, já tem essa entrada de homens, né, no mercado do cuidado, que eu acho, assim, muito importante. Então, entre os familiares, né, podemos colocar nesse grupo amiga ou vizinha, mesmo que não tendo laços de parentesco, cuida da pessoa idosa sem receber pagamento como voluntária. Então, também existe o cuidador, dentro do cuidador informal, dentro dessa categoria, né, de cuidador informal, tem as pessoas que só ajudam a família, que são os cuidadores familiares, né, ou seja, cuidam dos seus familiares sem receber nada em relação a salário, benefícios e tal, né? Então, esses são os cuidadores informais, ou seja, os cuidadores que não possuem um grau de formação, seja cuidador que recebe, né, sem ser formado, ou um cuidador que não recebe, que é o caso do cuidador familiar, tá? Então, esses são os cuidadores informais. Quais são as tarefas que se enquadram dentro do cuidador informal? Então, tarefas habituais. Ajuda nas atividades domésticas, ou seja, cozinhar, lavar, passar. Então, isso entra dentro das tarefas do cuidador informal, né? Assiste a pessoa idosa na sua locomoção, fora da sua casa, ou seja, acompanhar ir ao médico, ir à igreja, fazer um passeio. Assistir a pessoa idosa a movimentar-se dentro da sua casa, então auxiliar o idoso em relação às atividades do dia a dia. Por exemplo, quando ele está indo para tomar banho, indo comer, tomar o café da manhã, almoçar. Então, auxiliar quando necessário, né? Ajudar na higiene e cuidados pessoais, então, por exemplo, como pentear, tomar banho, a higiene. Ajudar na administração do dinheiro e bens. Então, aí entra a questão do cuidador familiar,
quando o idoso não tem condições de administrar sozinho. Então, daí entra a participação de um cuidador informal, geralmente filho, né? Então, essas são algumas tarefas dos cuidadores informais, ou seja, aqueles que não têm a formação para serem cuidadores e que podem ou não receber da família por isso, né? Além disso, administrar medicamentos, lembrando que medicamentos somente por via oral, né? E somente com indicação médica, com prescrição médica. Ajudar nos cuidados de enfermagem, nesse caso, quando é cuidador familiar, então nos cuidados básicos de enfermagem, que seria o quê? Banho. Banho no leite, banho no leito, higiene íntima, né? Procurar proporcionar conforto e tranquilizar a pessoa idosa em situações de crise. Por exemplo, quando o idoso fica agitado ou ansioso, que é o caso que acontece muito comum em pacientes com demência ou principalmente no Alzheimer, né? Ajuda na comunicação com os outros, quando existem dificuldade para que esse paciente consiga se expressar. Faz pelo seu familiar pequenas tarefas da vida diária, por exemplo, levar um copo de água, acomodar em frente à televisão, etc. Então, essas são as tarefas que acabam sendo atribuídas a um cuidador familiar. Lembrando que, né, uma questão que eu vou comentar bastante com vocês, emocionalmente, é muito mais desgastante cuidar de uma pessoa da sua própria família do que de uma pessoa que não seja, certo? Então, o cuidador familiar, ele costuma muitas vezes adoecer antes do seu cuidado, da pessoa que está sendo cuidada, né? Então, o cuidador familiar, ele adoece antes do seu familiar que é cuidado. É muito comum por causa do estresse e o desgaste, principalmente emocional, se esse cuidador familiar não tiver um preparo e um acompanhamento psicológico, tá? Então, um cuidador familiar, ao mesmo tempo que ele tem mais tarefas, ele tem mais, como é que eu posso explicar? Ele tem mais funções, né? E tem mais proximidade desse idoso, né? Ao mesmo tempo, a responsabilidade dele e a pressão da família sobre ele é 1000 vezes maior. Então, por isso que muitos cuidadores familiares adoecem antes dos seus entes queridos, que eles estão sendo cuidados, né? Então, é muito, muito, muito desgastante, tá? Eu já vou falar mais sobre essa questão. Por que cuidamos das pessoas idosas da nossa família? Então, essa é uma questão que eu acho importante a gente sempre pensar, né? Porque envolvem as questões de afeto, né? Porque o cuidado sempre vai estar relacionado à questão de afeto. Então, se você ama aquele teu familiar, entende-se culturalmente que você precisa cuidar sozinho, né? Porque é um ato de amor. Só que será que sempre a gente vai conseguir dar conta desse ato de amor sem precisar de ajuda de um profissional? Até que ponto a gente precisa provar que a gente ama nossos familiares, se desgastando, nos desgastando e não conseguindo muitas vezes prestar um bom cuidado. Por quê? Por falta de vontade, falta de amor? Não. Mas por falta de formação, falta de informação sobre a patologia, tá? E dependendo da patologia, é muito mais importante que a família contrate um cuidador, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, né, uma equipe multi, se for o caso, do que queira dar conta de tudo sozinho, tá? Vamos falar, aos pouquinhos eu vou estar conversando com vocês também sobre assistência domiciliar integral, que é fornecida pelo SUS também. Então, em muitos casos que vocês, como cuidadoras formais, né, vão encontrar em residências que vocês não vão conseguir realizar todas as tarefas, né, todas as funções que aquele idoso precisa. Então, nesse caso, vocês podem recorrer também, solicita para a família e recorrer à assistência básica de saúde na unidade básica, né, que entra pelo PSF, que é o Programa de Saúde da Família, e pelo NASF também, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Família. Então, a gente precisa cuidar dos nossos familiares, é importante, até onde não comprometa a nossa saúde mental, né, e a nossa capacitação para aquilo, tá? Que teoricamente, religiosamente, é muito bonito a gente cuidar das pessoas que a gente ama. Porém, na prática, a gente vê que sozinho, muitas vezes a gente não dá conta. E não é falta de amor, não.
é falta de conhecimento e capacitação para exercer determinados tipos de cuidado, certo? Então, é bacana a gente pensar que cuidar de pessoas da nossa família não significa que nós tenhamos que fazer e dar conta de tudo sozinho. Então, se o familiar prefere contratar um cuidador, não significa que ele não esteja cuidando do seu pai, da sua mãe, sabe? Pelo contrário, significa que ele vê que, opa, isso aqui já não está ao meu alcance. O tipo de cuidado que o meu pai e a mãe precisam não está ao meu alcance. Preciso de um profissional qualificado para isso, tá? Então, importante saber, a gente quebrar esse conceito de que cuidar da família é o filho que tem que dar conta sozinho, tem que, do nada, de repente, tem que adivinhar como que dá banho, como que, né? Então, assim, se o filho tem uma condição financeira, ele tem todo o total direito de pagar um cuidador, tá? E aí que entra o cuidador formal, que é o caso de vocês, que, lembrando que é a profissão que mais vai crescer daqui para frente, né? Que é a profissão do futuro que já chegou, porque o mundo está envelhecendo. Então a gente precisa sim pensar em uma maneira daqui para frente, né? Em que todos nós possamos, quando a gente chegar na terceira idade, na velhice, termos o cuidado, independente se a gente tem filhos ou não tem filhos também, né? Porque também hoje em dia as pessoas pensam 1000 vezes antes de ter filho, nem todo casal tem filho, e aí? Então, se a função dos filhos é só cuidar dos pais, então os casais que decidiram não ter filhos, então eles não teriam direito de ter alguém cuidando. Então, tudo isso, essa visão já está mudando e precisa ser mudada na nossa sociedade, porque hoje em dia a realidade é bem diferente. Hoje em dia as pessoas vivem muito mais até a terceira idade do que há 30, 40, 50 anos atrás. E ao mesmo tempo as pessoas, os casais, pensam 1000 vezes antes de ter filhos e muitos optam por não ter justamente pelo custo de vida que está cada vez mais caro, tá? Então é importante a gente saber até onde a gente pode cuidar das pessoas da nossa família sem auxílio de um profissional e a partir de que ponto a gente realmente precisa recorrer às unidades básicas de saúde e outras instituições, né, que sejam filantrópicas, que sejam voluntárias, que sejam de alguma igreja, porque existem. Então, esse conceito de que, eu não tenho dinheiro, eu vou ter que cuidar, isso precisa ser mudado. Porque dentro do Estatuto do Idoso, a gente vai falar quando entrar em legislação, todos os membros da família têm total obrigação de cuidar dos seus pais, e não somente um filho, que é o que acaba acontecendo, né? Então, esse filho, ele tem obrigação de dividir, sim, com os seus irmãos a tarefa do cuidado. É fácil? Não. Por isso que muitas vezes tem que entrar até a justiça, né? Ou seja, o estatuto do idoso e advogados de família, né? Advogados familiares nessa situação, certo? Então, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando entrar no termo de legislação. A resposta dessa pergunta, então, pode ser relacionada à questão da obrigação, né? Que todo filho tem obrigação de cuidar dos seus pais. A maior parte das pessoas que cuidam de uma pessoa debilitada ou incapacitada, seja pai, mãe, marido, mulher, etc., concorda que se trata de um dever moral, como, né, gente, como eu comentei com vocês, que existe uma responsabilidade familiar e normas sociais que devem ser respeitadas. Então, considerando que o idoso é uma pessoa vulnerável, uma pessoa que muitas vezes não consegue cuidar sozinho, então existe dentro disso o Estatuto do Idoso, né? Mas lembrando que se o familiar não tem capacitação para cuidar daquele idoso, dependendo da doença que ele apresente, ele vai precisar de um profissional, né? Então, não é por ser filho que ele vai ter que sozinho cuidar da conta, não. Se ele consegue ter uma condição financeira de pagar um cuidador, ele pode sim pagar um cuidador que não está deixando de prestar cuidado com o seu pai, sua mãe e tudo mais. E mesma coisa se ele conseguir recorrer, como eu comentei, né, às unidades de saúde, quando são serviços e trabalhos específicos de outros profissionais também, como envolve, por exemplo, a parte da enfermagem. Tem coisas que o filho não pode fazer. Por exemplo, curativo, né? O filho, ok, o filho não tem dinheiro, não tem condição de pagar uma cuidadora, mas vai precisar chamar um enfermeiro, e tem que ser um enfermeiro para fazer um curativo numa ferida que seja grau 3, grau 4 e assim vai. Mesma coisa se o pai, sua mãe está tendo uma alteração na parte da deglutição, o filho vai dar conta? Não, tem que ser um fonoaudiólogo. Então, essas coisas que é importante a gente quebrar esse tabu de que todo filho que é bom vai ter que dar conta de cuidar sozinho. Não.
O filho faz o que ele consegue, até onde ele consegue ir. A partir desse momento em que o filho não consegue mais cuidar sozinho, aí que nós, profissionais da saúde, entramos junto, tá? Que é extremamente importante o nosso trabalho. Outros motivos que levam os filhos a assumirem esse papel de cuidador, né? Motivação altruísta, ou seja, para manter o bem-estar da pessoa idosa com quem nos identificamos. Então, geralmente, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquele parente mais próximo, quando envelhece, que a gente tem um carinho a mais, então a gente procura, a gente faz de tudo para manter ele perto. Reciprocidade, já que fomos antes cuidados por ela, né? Pelas nossas mães, pelos nossos pais, nossas avós. Gratidão que recebemos daqueles que cuidamos, então, como eu falei, então, quando a criança teve um bom vínculo com seus pais, né, quando criança, quando adulto, então, por sentimento de gratidão, ela vai exercer o cuidado por consideração mesmo, né? Sentimentos de culpa também envolve essa questão de culpa em relação aos pais, né? Aí, nessa questão de culpa, é interessante também procurar conversar com um psicólogo, né? Vocês que estão se formando, que estão começando a atuar ou já atuam, mas, né, por enquanto sem o certificado na área de cuidador, uma coisa que é importante que vocês comecem a observar, não só nas famílias, mas em vocês também, em relação ao comportamento, tá? Então, extremamente importante, vocês vão estar lidando direto com o comportamento humano, dinâmicas familiares, em relação a controle, né? Porque na teoria é muito lindo, né? A gente olha que é tudo muito lindo, família e tudo, mas na prática a gente vê que tem história de abuso, muitas vezes, tem histórico de violência, né? Então, é importante também considerar os motivos, por exemplo, que levam o filho a não querer proximidade do seu pai idoso, porque é muito fácil a gente julgar, ai, nossa, que filho desnaturado, não quer se aproximar do seu pai idoso, nossa, que dó daquele idoso, mas a gente não sabe o passado, como que foi essa relação desse pai com esse filho, como que esse pai foi quando era jovem, como esse pai foi com esse filho quando esse filho era uma criança, né? Então, tem a questão de repetir comportamentos. Então, por exemplo, a forma como esse pai idoso tratou o seu filho que era criança, que hoje é adulto, reflete também na forma como esse filho trata o seu pai. Quer dizer que se o pai foi violento com seu filho, o filho vai ser violento com seu pai idoso? Não necessariamente. Mas também ele não vai ter aquela questão de vínculo emocional, né? Então ele vai cuidar do seu pai porque sabe que tem que cuidar, mas não que ele vai ter um envolvimento afetivo, né? E isso a gente não pode cobrar de ninguém, e também não podemos julgar. Ah, porque aquele filho nem olha para o pai, coitadinho daquele velhinho, coitadinho daquele senhor, coitadinha daquela senhorinha, que filho desnaturado, que nem vem visitar a mãe, só paga para eu vir, ué. A gente não pode julgar, justamente porque a gente não sabe o tipo de relacionamento que tinha, o tipo de dinâmica que tinha aquela família. Se ele era um pai tóxico, uma mãe tóxica, controladora, narcisista, que tanto se fala hoje em dia, então a gente não sabe. Então a gente não pode também, nossa postura como profissionais, idealizar, né, aquele tipo de cuidado como a gente vê em comercial de margarina, né? Nem sempre é assim. Outra questão, evitar a censura da família, de amigos e conhecidos, caso não cuidemos dos nossos familiares idosos. Então aí envolve essa questão que eu falei, que nem sempre o filho tem um grau de proximidade afetiva com o seu pai, com a sua mãe, por questões de relações que eles tinham desde a infância, né? Então, se aquele pai foi, por exemplo, né, se o pai foi extremamente autoritário e distante a vida inteira, como que ele vai poder exigir, né, de certa forma, que o filho seja afetuoso com ele? Pode acontecer, quando esse filho tem um grau de maturidade emocional muito grande, né? Mas não é o que a gente vê na realidade. Então, a gente vai julgar esse filho porque ele não vai lá, não abraça, não demonstra carinho? Não, porque a gente não sabe como foi essa relação com o seu pai também, né? Com o seu pai, com a sua mãe. Então, tem essa questão também de cobrança, que
que sociedade faz, né? Ah, mas você tem que cuidar, porque senão os outros vão ficar falando. Então, esse é um dos motivos que muitas vezes leva os filhos ao invés de querer deixar os pais num lar de repouso, né? Leva os seus pais para morar junto. Mas não quer dizer que por isso vão estar tendo uma relação, né, saudável muitas vezes, né? Em relação ao continuando falando um pouquinho sobre o cuidador familiar, cuidar de uma pessoa da família é geralmente uma experiência duradoura que exige uma reorganização da vida familiar, profissional e social. Então, assim, como eu comentei com vocês, nós vivemos numa sociedade, o nosso país, né, um país muito conservador, né, de certa forma. Então, por questões sociais, culturais, religiosas, a maioria das vezes quem acaba tendo que exercer esse papel é a mulher, certo? Então, é muito comum que a mulher da família acabe abrindo mão do seu trabalho, da sua vida pessoal, enfim, do seu sustento, né? Para cuidar do familiar. Mas isso acontece quando tem o seu marido, né, geralmente, que trabalha, já tem uma estabilidade e que ele se compromete, então, a manter a sua esposa, seu idoso, né, para que haja, então, não haja gasto com um cuidador. Então, para que não tenha um gasto com um cuidador profissional, então, muitas vezes, a família decide que a mulher vai ficar em casa, cuidando do idoso, né? Enquanto o marido continua trabalhando, porque alguém precisa também pagar as contas, né? Porque nem sempre aquele idoso vai ter aposentadoria, ou nem sempre a aposentadoria daquele idoso vai ser o suficiente para manter ele mais a sua família, porque a gente precisa pensar também no custo que é a questão dos medicamentos para os idosos, mesmo que sejam alguns fornecidos pela unidade de saúde de forma gratuita, ainda tem medicamentos que não são distribuídos pela farmácia popular, né? Então, os medicamentos mais controlados, os medicamentos que ainda não cumpriram, né, dentro da indústria farmacêutica, o tempo de 10 anos até que sejam vendidos de uma forma mais barata, né? Então, nem sempre dá para viver somente da aposentadoria daquele idoso, né? Então, alguém precisa acabar abrindo mão da sua vida para que outras pessoas ajudem na parte do sustento, né? Na prática, a gente sabe que, infelizmente, em relação a quais filhos ajudam financeiramente, quais filhos ajudam no sentido do cuidado, infelizmente, nem sempre isso aí é bem distribuído, né? Então, o que que acontece? A maioria das vezes, um filho tem que assumir tudo. Um filho tem que assumir tanto o lado financeiro como o cuidado desse familiar sozinho. Isso que esgota esse cuidador familiar. Mas por que que esse cuidador não procura ajuda? Porque ele acha que ele tem que fazer isso mesmo. Ele entende que ele tem que fazer isso mesmo, que é a obrigação dele ou dela, né? Geralmente, por ser mulher, né? Então, ela deixa, ela aceita e muitas vezes acaba se esgotando. Por quê? Porque daí ela cuida do outro e se anula. Porque por ser família, a cobrança é muito maior. É muito maior, tá? Então, quem cuida de um familiar sozinho pode ter, então, a sua vida afetada de diversas maneiras, como a gente vai ver agora. Então, primeira, relações familiares. Devido ao desacordo entre o cuidador e os outros familiares, podem aparecer conflitos na família sobre a atitude ou comportamento em relação à pessoa cuidada ou pela forma de proporcionar os cuidados. Então, assim, quando o cuidador é alguém da família, o que que vai acontecer nessa dinâmica? O peso que ele vai carregar é maior do que de todos os tipos de cuidadores. Porque ele, sozinho, ele acaba tendo que assumir tudo o que acontece com aquele familiar. Então, a família cobra dele, a família exige dele, a família não deixa ele ter os momentos de lazer, ela, né, geralmente mulheres, mas pode acontecer com homens também, não deixa aquele filho, né, aquela filha ter momentos de lazer, então, manda geralmente o idoso morar com aquele filho, ou o filho morar com aquele idoso. Então, o filho já abre mão da sua vida. Ele já não vai ter vida social. Se ele tem casamento, ele vai ter que abrir mão, ou a sogra ou o sogro vai ter que morar junto, né? Só que muitos casamentos a gente sabe que não dura.
Essa é a realidade. Então, ele acaba tendo que assumir sozinho o papel de cuidado, e ao mesmo tempo os familiares, porque como ninguém quer cuidar daquele idoso, ninguém, falando bem a real, ninguém quer saber, ninguém tem paciência de cuidar daquele idoso, então a família joga toda essa culpa, toda essa responsabilidade para um membro somente. E aí, se esse um membro pensar nele mesmo, então o que que acontece? Ele começa a se cobrar cada vez mais, ele começa a ser cobrado cada vez mais, e em vez dele pegar e falar, olha, a responsabilidade é de vocês também, porque pela legislação, todos os filhos têm obrigação igual de cuidar dos idosos. E o filho, pela legislação, o filho que não cuida dos pais tem obrigação de ajudar financeiramente, certo? E isso muitas famílias não sabem. Por quê? Porque carrega muito mais essa questão cultural. Ai, mas pode deixar que eu cuido. Ai, mas... E no final das contas, a pessoa cuidadora entra em exaustão emocional, a ponto de que quando esse idoso morre, quando esse idoso foi cuidado, morre, o familiar cuidador entra em colapso, entra em colapso, porque ele perde totalmente o sentido da vida. Porque a vida dele começou a o único sentido da vida dele acabou sendo cuidar daquele familiar. Então, o esgotamento emocional, a depressão, a angústia, tudo pode acontecer, né? Inclusive até tentativa de suicídio, quando esse cuidador familiar perde aquele ente querido que ele tanto cuidou sozinho e tanto foi cobrado e se cobrou, né? Então, por isso que é importante que não haja esse acúmulo de funções para um cuidador familiar somente, que a gente sabe que não é o que acontece. Mas quando tem essa informação, né, é importante que possa repassar para outras famílias e que tenha essas orientações, né? Enfim, que todo filho tenha a mesma obrigação de cuidar dos seus pais. Não cabe somente a um filho cuidar do pai sozinho, da mãe sozinha. Eles precisam, por lei, isso está na legislação. Os filhos precisam se dividir, sim, para cuidar dos seus pais, tá? Para que não haja esse esgotamento e por parte de um filho somente, tá? É muito, muito delicado esse assunto. Reações emocionais, então, como eu já comentei, o cuidador familiar experimenta um grande número de emoções e sentimentos, porque todo mundo bota a responsabilidade de tudo nele. Então, se o idoso pegou uma gripe, nossa senhora, não tá cuidando direito? Como que você não cuida direito da mãe? Se você cuidasse direito, ela não pegava gripe? Fala, bom, mas então você cuida. Não, não posso, porque eu trabalho, eu tenho marido, eu tenho isso, já falamos que quem vai cuidar é você. Então, é muito desgastante, porque nenhum familiar quer ajudar o cuidador da família, nenhum. Quando ele assume, isso aí é muito perigoso, porque ele acaba tendo uma pressão emocional enorme, tanto dele mesmo para ser um bom cuidador com a sua mãe, com o seu pai, mas principalmente da família que não quer ajudar, não quer ajudar ele em momento algum, mas para cobrar tá ali, ó, em cima. Tá? Então, é muito delicado. Parece bonito, né? Parece uma missão divina, mas é muito exaustivo. Ser cuidador familiar é muito mais exaustivo do que ser cuidador profissional, certo? Então, o cuidador familiar experimenta um grande número de emoções e sentimentos, alguns positivos, como satisfação em poder contribuir para o bem-estar de uma pessoa querida, né? Então, alguém que já cuidou de você, então isso é gostoso para a pessoa que cuida e foi cuidada, né? E outras são negativas, como sensação de impotência perante a vida, sentimentos de culpa, porque, né, a família fica em cima daquele cuidador familiar, que daí ele tem que dar conta de tudo. Solidão, porque ninguém pensa no cuidador familiar, ninguém, gente, ninguém pensa no cuidador familiar, nem ele. Tá? Muito comum ele se anular a ponto dele se sentir culpado pelo simples fato dele querer fazer alguma coisa na rotina, na vida dele, que não seja cuidar do seu pai, da sua mãe. Preocupação ou tristeza, por quê? Ele deixa de ter amigo, ele deixa de ter vida social, ele deixa de cuidar dele, ele deixa de tudo para cuidar dos seus pais. Quem olha por fora tem o costume de dizer, nossa, que lindo, nossa, que filho maravilhoso. Quem pensa nesse filho? E o dia que esse pai, essa mãe morrer, quem vai cuidar desse filho?
Para quem ele pode pedir ajuda, se muitas vezes ele deixou de trabalhar? Então, assim, teoricamente, ser cuidador familiar é lindo, é religioso, é prova de amor, mas na prática é muito pesado, é muito pesado, tá? Dependendo do cuidado que esse familiar exige, é muito pesado. Então, é importante o cuidador familiar procurar conversar com os seus irmãos e, se for o caso, infelizmente, até colocar um advogado no meio disso aí, para que não haja uma exaustão emocional, tá? É muito, muito, muito importante o cuidador familiar saber se impor em relação à sua vida para não se anular, certo? Consequências sobre a saúde. Então, o que que acontece? Se o cuidador familiar não coloca limites nos seus irmãos, né, em relação à cobrança, nos seus pais, em relação a deixar ele ter a própria vida, porque senão muitos pais não deixam, que daí envolve o que a gente chama, que é conhecido, né, como codependência afetiva, né? O que é codependência afetiva? É aquele conceito que muitos, que teoricamente é lindo, né? Mas na prática a gente vê o quanto é tóxico, que tem que, filho sempre tem que estar perto do pai e mãe, etc. Teoricamente, isso é muito bonito, mas na prática isso é muito tóxico, porque cada um precisa seguir sua vida, né? Cada um precisa ter o seu espaço, a sua independência é muito importante. E nem toda família está pronta para ouvir esse tipo de coisa. Como eu falo, porque infelizmente aí vem alguns conceitos religiosos que aparentemente deixa tudo mais lindo, né? Mas a gente sabe o quão pesado que isso é, né? O fato de muitos pais acharem que porque colocaram aquele filho no mundo, então aquele filho deve tudo a ele até o resto da vida. Então, isso é tóxico, isso é tóxico, tá? Parece uma coisa linda, né? Mas não é tóxico. O cuidador percebe que uma situação de cuidado prolongado afeta a sua saúde. Está cansado e tem a sensação de que sua saúde começou a piorar desde que começou a cuidar de um familiar, porque, como eu comentei, a pressão de cuidar de um familiar é 1000 vezes maior do que cuidar de uma pessoa que não é da sua família, certo? Ainda mais porque você não vai receber para isso, ninguém vai se preocupar com você. Se você tiver um treco, ninguém tá nem aí, porque eles querem que alguém assuma essa responsabilidade. Para ninguém tem que esquentar a cabeça. Essa é a real. Ninguém está pensando no cuidador. Todo mundo está pensando, ufa, estou livre de cuidar daquele familiar. Ufa, não vai ser comigo. Então, essas pessoas podem viver suas vidas normalmente, têm suas famílias, têm sua rotina, têm seus amigos, têm seu trabalho. E a pessoa que é cuidador familiar e precisa cuidar dessa pessoa, da família, que horas que ela vai ter para lazer? Que horas que ela vai ter para sair com os amigos, para ter vida social? Ah, não, mas não pode, porque tem que cuidar da mãe. Quem disse que tem que cuidar sozinho? Só que o cuidador, ele acaba muitas vezes entendendo que essa é a missão dele mesmo. E ele se isola, aí ele entra em depressão. Ele entra em depressão total. E aí ele tem essa sensação de que a vida não tem sentido, que a missão dele, né, é só cuidar daquela mãe, só cuidar daquele pai. Teoricamente, isso é muito bonito, mas na prática, isso é muito tóxico, muito tóxico. Ah, mas e quando não tem dinheiro? De novo, entra na questão que eu falei, a questão não ter dinheiro. Tem que dividir entre todos os filhos a mesma responsabilidade. Não tem dinheiro para pagar? Ok, então passo uma semana na casa de um filho, uma semana na casa do outro. O que não está certo é o que acontece por questões culturais, é que um filho tem que assumir sozinho tudo. E ninguém tá nem aí para esse filho. Essa é a real. Independente se tem dinheiro ou não tem dinheiro. É uma questão muito mais cultural do que financeira, né? Então, por isso que cabe a esse cuidador familiar saber se posicionar, procurar terapia por tudo. Procurar terapia, muito importante. Um psicólogo, tá? Para que ele consiga saber o que fazer e como impor limites, porque senão a família não vai deixar ele ter a própria vida. Isso é muito triste, tá? Então esse cuidador, ele precisa também saber se impor. Consequências sobre a vida profissional, então, como eu já comentei, né, em relação ao cuidador familiar, ele acaba tendo que abrir mão, né? Teoricamente, como eu falei, parece lindo, mas na prática, imagine você não ter dinheiro para pagar as suas contas
a não ser a aposentadoria do seu pai e da sua mãe. Lembrando que todo o dinheiro da aposentadoria do pai ou da mãe, com certeza vai para remédio, alimentação, e acabou. Então, o cuidador familiar, muitas vezes, ele acaba eh, não tendo nem independência financeira, tá? Então, o cuidador familiar que trabalha fora de casa experimenta um conflito entre tarefas de cuidador e as obrigações profissionais, afetando diretamente no seu rendimento, precisando diminuir as horas de trabalho e receber menos para poder cuidar do seu familiar. Essa situação me faz me lembrar, uma vez, uma aula do curso de cuidador também, eu estava dando aula presencial para uma turma, e aí uma das alunas comentou que ela tem um conhecido, um colega que não trabalha como cuidador, mas ele acabava tendo que executar a tarefa de cuidador, porque quando ele chegava do escritório, foi filho único, então não tinha quem ele recorrer. Mas, ao mesmo tempo, a aposentadoria que a mãe dele recebia não era suficiente para manter os dois. Então, ele não poderia deixar de trabalhar em hipótese alguma. Existe essa situação também, né? Eu comentei do exemplo que acaba sendo mais comum, que é quando um casal, aí a filha a mulher abre mão por ela ser casada, então ela, né, conversando com seu esposo, ok, o esposo assume sozinho a questão financeira, beleza, que já é difícil de lidar. Agora, imagine quando a pessoa, no caso, um filho solteiro, homem, precisa trabalhar porque ele mora somente com a mãe e o que eles recebem juntos, não, com a aposentadoria dela, não seria o suficiente para manter os dois. Então, ele precisa trabalhar para conseguir manter ele e a mãe, mesmo com a aposentadoria dela, para os remedinhos dela. E, ao mesmo tempo, como ele não tinha dinheiro para ter uma cuidadora em casa, ele tinha que assumir o papel de cuidador. Olha como isso é estressante, né? Ter que trabalhar o dia todo e ainda chegar em casa sozinho e ter que cuidar da sua mãe, porque não tem com quem contar. Até que um dia ele falou: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ele fez psicoterapia porque ele não estava aguentando. Ele estava até pensando na hipótese de tentar suicídio, tá, gente? Porque isso aí realmente é exaustivo para todo mundo. E a sensação de culpa que fica no filho realmente é muito perigosa para levar à depressão, né? Enfim. E até que ele foi num psicólogo, começou a fazer psicoterapia, e com a psicoterapia ele realmente conseguiu entender que deixar sua mãe em uma instituição de longa permanência, nós vamos falar sobre isso no decorrer das aulas, tá? Mas deixar sua mãe numa instituição de longa permanência, o fato dele deixar, ele não estava sendo um mau filho. Por que eu vou tocar nesse assunto? Porque, por questões culturais e religiosas, a nossa sociedade julga demais aquele filho que coloca o seu pai e sua mãe numa instituição de longa permanência. É crime colocar o seu pai e sua mãe numa instituição de longa permanência? Não. Desde que você vá visitar, desde que você acompanhe, desde que você esteja lá presente naquela instituição, certo? Difícil entender, né? Porque quando eu falo de abandono de idoso, não é simplesmente colocar numa instituição de longa permanência. Isso não é abandono. Abandono é largar numa instituição de longa permanência. Nunca mais visitar o seu pai e sua mãe numa instituição de permanência. Por quê? Novamente, como que esse filho faria se ele tivesse que largar o emprego só porque na sociedade falam que, ai meu Deus, se não ficar com a mãe é um filho ingrato? Como é que ele ia se manter? Como é que esse cara ia se manter se ele tivesse que abrir mão de trabalho? Tá? Então, não dá para a gente romantizar também essa questão de que, ai, é obrigação do filho largar tudo para cuidar do seu pai e da sua mãe. Tem coisa que não dá para largar, é sobrevivência. E ele não é um profissional da área da saúde para poder saber fazer, e mesmo que fosse, ele precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar,
tá? Então, a partir do momento em que o filho vê que ele não vai conseguir cuidar do seu pai sozinho, sim, gente, ele pode recorrer a colocar o seu pai idoso, sua mãe idoso, numa instituição de longa permanência, sem que isso seja considerado abandono, tá? Por quê? Desde que ele esteja ciente de tudo que acontece lá dentro e que ele faça visitas. E no final, o que que aconteceu? Ele deixou a mãe dele nessa instituição, na ILP, e diz que ele nunca viu ela tão feliz na vida do que quando ele deixou lá. Por quê? Porque daí ela tinha outros amigos idosos, porque ao contrário do que a sociedade costuma dizer, do que a mídia muitas vezes adora colocar, nem toda instituição de longa permanência tem violência, nem, infelizmente, existem as que estão totalmente fora da lei. Essas sim têm que ser investigadas e não devem continuar. Mas a maioria das instituições de longa permanência, ainda mais hoje em dia, que a probabilidade de ter cada vez mais idosos no mundo do que crianças e jovens é surreal. Então, não faz sentido ver instituição de longa permanência e não investir nisso. Então, existem muitas instituições de longa permanência com baixo custo, tá, gente? Quando eu digo baixo custo, é porque tanto pessoas humildes como pessoas da classe média, média baixa, podem manter, tá? Algumas instituições conseguem, quando tem vínculo, inclusive com algumas igrejas, né? Então, tem a questão voluntária também. Então, hoje em dia, não dá mais para a gente pensar com essa cultura de que colocar o idoso numa instituição de longa permanência, que antigamente era conhecido como asilo, é abandono. Desde que essa instituição de longa permanência esteja funcionando certinha, dentro da lei, e com profissionais habilitados para isso. Dentre eles, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e cuidadores, 24 horas. Tá? Então, pelo menos esses profissionais têm que ter. Além de a musicoterapeuta, a terapeuta ocupacional, arte-terapeuta, que aí são outros profissionais que são super importantes também, mas aí a gente vai falar no decorrer das nossas aulas, tá? Mas, então, pessoal, só para vocês entenderem, o cuidador familiar, a responsabilidade emocional, é muito maior do que um cuidador profissional. E se o cuidador familiar chegar à conclusão de que ele não consegue cuidar sozinho, ele pode sim recorrer a uma assistente social, que foi o que esse moço fez, recorrer a uma assistente social para encaminhar o seu pai e sua mãe para uma instituição de longa permanência, tá? Não é porque é filho que tem que aguentar tudo sozinho, não é bem assim. Para isso que nós, profissionais de saúde e assistentes sociais, e também, né, o Estatuto do Idoso existe, para que a gente consiga achar uma solução, para que todos nós possamos ter um bom envelhecimento, lembrando que bom envelhecimento nem sempre é ficar sozinho, sendo cuidado em casa pelo filho, certo? Como esse moço comentou, ele comentou que quando ele deixou a mãe dele na instituição de longa permanência, ele nunca viu ela tão alegre, porque eles tinham atividade, eles têm atividade nessas instituições, então tem aulas de arte, tem aula de dança, tem aula de música, tem fisioterapia, tem sessão de fono, e assim vai, é rotina, isso é muito bacana dentro né, do dia a dia do idoso, tá? Diminuição das atividades de lazer. Então, como eu falei, o cuidador familiar, ele abre mão de tudo quando ele assume. Por isso que eu falo, teoricamente, religiosamente, é lindo, é um dom. Mas na prática, gente, é muito difícil. E acaba sendo danoso, traz muito danos para a pessoa que é o cuidador familiar. Principalmente esgotamento emocional, tá? Porque ele não tem nem tempo de ter lazer para ele. Então, o cuidado com o familiar envolve uma redução do tempo dedicado à vida social e lazer, e, como consequência, o cuidador familiar se sente isolado dos seus amigos e do mundo que o cerca. Por quê? Porque 24 horas ele tem que dar atenção para o seu pai e para sua mãe, como eu falei. É lindo só na religião. Só na religião que é bonito, gente. Na prática, é extremamente esgotante. É extremamente triste. É triste demais. Não é bonito.
Eu não sei o que tem de bonito de uma pessoa não poder ter vida, realmente ter que abrir mão da vida, de não poder nem ter amigo. Isso não é bonito. Isso é muito tóxico. Mas, por questões culturais, muito mais do que por questões financeiras, muitos cuidadores não acabam não vendo isso. E acham isso normal, né? Então, principalmente mulheres, que já tem essa questão cultural de que mulher tem que abrir mão de tudo quando é mãe, certo? E que dirá quando é sua mãe, seu pai é idoso, né? Então, que tem a questão de, né, de que, mulher é para isso mesmo, né? Questões culturais. Então, e por isso que muitas vezes passa despercebido, porque a sociedade entende que isso é algo, é da mulher mesmo. Abrir mão da vida, de tudo, de todos, para só cuidar da família, só zelar pela família. Mas isso não é legal. Todo mundo tem que ter a sua, a sua, a sua vida, além da sua função, tá? A vida vai além do que seria a sua função, a vida vai além disso. Então é importante ter a sua vida própria também, saber estabelecer limites, tá? Ah, devido a essas mudanças, quem cuida de familiares pode sofrer problemas de saúde psicológicos como ansiedade, depressão, sobrecarga, síndrome do pânico, acaba sendo muito comum, síndrome do pânico em transtorno de estresse pós-traumático também. Muitos psicólogos relatam como algo comum em familiares que assumem esse papel de cuidador sozinho. Relações familiares tensas, porque como que você vai ter uma relação social se você dedica 100% do teu tempo para cuidar do seu pai, da sua mãe? Então, você não tem problemas profissionais, porque como que você vai dar conta de trabalhar e cuidar da sua mãe? Sendo que cuidar de idoso é muito mais complexo do que cuidar de criança. Então, são duas coisas bem diferentes, idoso e criança. O idoso requer muito mais cuidado, né? A criança também, mas a criança, ela tem um tempo. Depois de um tempo, ela desenvolve habilidades e começa a ficar independente. O idoso não. A tendência é ele regredir cada vez mais e se tornar cada vez mais dependente. Então, é isso que deixa o cuidado do idoso muito mais sobrecarregado do que o cuidado com uma criança, tá? Então, por isso, novamente, eu coloco ali que é importante consultar um psicólogo e, se necessário, também um psiquiatra. Uma coisa que eu vou estar sempre reforçando no decorrer das videoaulas é o seguinte: nós vivemos uma sociedade muito preconceituosa em relação a muitas coisas, mas principalmente em relação ao conceito de saúde mental. As pessoas ainda confundem muito saúde mental com saúde espiritual. São duas coisas bem diferentes. Então, assim, saúde mental é você cuidar da sua mente, tá? É, na nossa mente, a gente tem os neurohormônios. Então, o que, que são esses neurohormônios? São os hormônios que vão regular as nossas emoções, certo? E nem sempre esses neurohormônios vão estar em equilíbrio. E muitas vezes a gente vai precisar, sim, de um remedinho, alguma coisa, um medicamento que o psiquiatra vai prescrever para que esses neurohormônios, opa, entrem em sintonia. E também existem situações da vida em que a gente precisa entender o seguinte, que nem tudo está sob o nosso controle, que a gente tem essa visão de que, se eu pensar positivo, se eu rezar não sei quantas vezes, se eu fizer uma promessa, não sei, né, e assim assado, vai dar certo. Pode dar e pode não dar. De novo, nem tudo está no nosso controle. Então, rezar é importante? É. Mas é tão importante quanto procurar um psicólogo para tratar as questões emocionais que te fazem sentir aquilo várias vezes, certo? Então é importante procurar um psicólogo e, se necessário, também um psiquiatra, porque nem tudo vai ser resolvido pelo psicólogo. Então procura um psicólogo, por quê? Porque é importante conversar, é importante você se autoavaliar, né, para ver o que pode ser mudado em relação ao próprio comportamento, imposição de limites, talvez, né? Aprender a falar não mais vezes, que eu vejo que é uma dificuldade muito comum para quem assume esse papel do cuidado, aprender a dizer não. Síndrome da boazinha e assim por outras síndromes que acabam sendo muito comuns.
né? Que muitos acabam, por exemplo, vendo como uma qualidade ser bonzinho, mas é uma síndrome, né, de comportamento. Então, até que ponto isso é saudável, né? Dizer sim, 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 sim para todo mundo, assumir o papel sozinho. Ah, mas é porque perante a minha religião. Ok, mas e a sua saúde mental? E a sua vida própria? Até onde vale a pena? Tá? Então, se necessário, é importante sim. Na verdade, eu acho, se eu pudesse dar um conselho, eu daria, olha, quem assume o papel de cuidador familiar tem que fazer terapia. Não assuma papel de cuidador familiar sem fazer terapia. Senão você vai adoecer antes do seu familiar, né? Muito comum, certo? Então, procurar um tratamento com psicólogo ou psiquiatra é extremamente importante. Aí, assim, do cuidador informal, nós vamos agora falar do cuidador formal, que são vocês que estão fazendo curso de cuidador. Então, cuidador formal é o profissional capacitado para realizar as habilidades fundamentais do cuidado, visando o bem-estar do paciente, a saúde do paciente, os cuidados alimentares, cuidados com a administração dos medicamentos, higiene pessoal, que envolve banho no leito, banho do paciente acamado, banho com o paciente semi-acamado, e aí o que mais a gente vai ver? Higiene oral e lazer, atividades de lazer do paciente também. Quais são as principais características do cuidador formal? Ajudar, estimular e realizar, caso seja indispensável, as atividades de vida diária, ou seja, higiene pessoal e bucal, alimentação, locomoção, etc. Eu até achei interessante colocar ali, né? Caso seja necessário. Seguinte, muitos cuidadores profissionais, eu vejo que têm o costume de, por ganhar tempo, para querer ganhar tempo em relação aí à rotina do dia a dia, que a gente sabe que é bem corrido, mas para ganhar tempo, então acaba muitas vezes fazendo tudo pelo paciente sempre. Seja escovar o dente, pentear o cabelo, ajudar a se ensaboar, a se enxaguar. Então, o cuidador, para ganhar tempo, ele não, eu vou fazer porque daí eu já termino, já vai rápido esse banho, eu já coloco a medicação, eu já dou comida para ele, e aí só espero ele almoçar, deixo ele sentadinho, e depois volto, né? Então, isso de não querer perder tempo com a rotina do idoso, muitas vezes prejudica a independência funcional do idoso. Ou seja, o que é independência funcional? É quando o idoso consegue fazer as coisas sozinho, seja pentear o cabelo, né, no caso dos idosos senhores, fazer a barba sozinho, as mulheres passar um batonzinho, tem senhora idosa que é super idosa, né? Então, autocuidado é muito importante poder que o cuidador estimule esse idoso dentro do autocuidado. E muitas vezes até talvez, né, alguns alunos falam: "Ai, prof, mas se ele fizer tudo sozinho, não vai precisar de mim". Quem disse? Quem disse que a função do cuidador em cuidar é só dar banho, vestir, no caso, quando o paciente é um paciente mais independente? Não é o fato dele ser independente que não precisa do cuidador, né? Que tem a questão da queda, tem a questão de poder sair não poder sair sozinho, tem que ter alguém junto. Então, é importante estar estimulando a independência desse paciente, tá? Mesmo que muitas vezes atrase um pouco mais o banho, atrase um pouco mais o horário do almoço dele, porque a rotina é dele e não nossa. Certo? Muitas vezes a gente quer fazer tudo correndo e acaba não ajudando o idoso. Pelo contrário, acaba ele se acomodando a ponto de ele achar que ele não vai conseguir mais fazer nada sozinho, né? Então é importante também estimular essa independência dele. Cuidar do vestuário, ou seja, organizar a roupa que o idoso vai usar, manter o armário e os objetos de uso arrumados e nos locais habituais e cuidar da aparência da pessoa idosa, ou seja, cuidar das unhas, cuidar dos cabelos, de modo a aumentar a sua autoestima. Uma coisa que é bacana também quando a gente fala de cuidar do vestuário é manter a identidade desse paciente, né? O que a gente observa principalmente nos hospitais, né? Que é muito comum e com idosas mulheres. Geralmente, para ficar, que daí a gente tem esse costume de achar que idoso acaba virando uma criança, né, em algumas coisas, então a gente acaba deixando o idoso como um lacinho, pega a touca hospitalar e transforma em lacinho, e faz um monte de invenção para deixar uma cara assim mais, talvez infantilizada, que para a gente é sinônimo de cuidado. Mas a gente tem que pensar o seguinte, pô, aquele idoso, aquela idosa, ela tem a identidade dela.
Às vezes ela é mais discreta, ou mais moderna, né? Enfim, ou não gosta muito de cor-de-rosa, e vai lá e coloca uma roupa cor-de-rosa. Então, é importante a gente tentar preservar a identidade deles também, independente se eles precisam de nós para auxiliá-los a se vestir, né? É importante a gente manter essa identidade deles em relação à roupa também, né? Então, se ele gosta de usar xadrez, deixa ele usar xadrez, nem que ele esteja combinando, né? Então, quem tem que se sentir confortável é o paciente, não a gente em relação ao vestuário que ele tem, né? Facilitar e estimular a comunicação com a pessoa idosa, conversando e ouvindo, acompanhando em seus passeios, incentivando a realizar exercícios físicos, sempre que autorizados pelos profissionais de saúde, e a participar de atividades de lazer. Gente, hoje em dia se fala muito, mas muito, de lazer para idosos. Não existe cidade que não esteja investindo nisso. Todas as cidades estão investindo nisso. A prova é uma coisa que eu sempre vou estar falando para vocês, é a unidade de saúde, tá? Então, eu não sei onde levar meu idoso. Mas eu não tenho dinheiro. A gente sempre ouve que é dinheiro. Não tenho dinheiro. Hoje em dia existem os parques que têm os equipamentos para. Aqui no Paraná a gente chama de estica-véio, né? Não sei como que é conhecido em outros estados, mas aqui a gente chama de estica-véio, que são os aparelhos que as prefeituras investiram já, não só para os idosos, mas para a gente também. Quem diz que a gente não precisa fazer atividade física? Então, aproveita, se for um idoso independente no sentido de ser um idoso que anda, que consegue andar, seja com bengala, não tem problema. Tem grupos hoje em dia em cidades maiores, como aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba tem grupos de idosos, tem grupo de Tai Chi Chuan nas unidades de saúde, nos bairros. Tem grupos de dança da terceira idade, tem grupos de hidroginástica, tem grupos para tudo. Por quê? Porque quando a gente fala em atividades de lazer, entra outro profissional extremamente importante, que é o educador físico, tá? Então, mas eu não tenho dinheiro. De novo, dinheiro não é problema. O problema é falta de informação. Nas unidades de saúde tem que ter um educador físico, não em todas. Algumas unidades as que são somente pelo PSF não tem educador físico, mas as unidades de saúde que atendem pelo NASF, de novo, que é Núcleo de Assistência à Saúde da Família, tem profissionais de educação física, sim. Aonde que esses profissionais de educação física vão atuar? Geralmente nas associações de moradores. Então, se a questão é falta de dinheiro, pega o idoso e leva lá na associação de moradores. Leva na unidade de saúde, pergunta, cadê o professor de educação física? Aonde que tem atividade aqui para terceira idade? Eu quero saber, tá, gente? O que eu vejo? Muitas vezes a falta de informação de muitos cuidadores, né? Seja por ainda não terem feito o curso, ou por terem feito o curso, mas durante o curso o foco acaba sendo tanto em banho no leito, nos cuidados gerais de enfermagem, que acabam deixando a desejar em relação às informações dos outros profissionais que entram também dentro do programa Saúde da Família, que é de graça, tá? Então, se pode pagar uma academia, melhor ainda. Vai numa academia, num grupo de idosos, nossa, poxa, bacana, tem pilates, tem tanta coisa que dá para fazer. Mas se não tem dinheiro, também pode fazer, também o idoso também pode participar. Então, nem todas as atividades têm que ter especificamente uma situação financeira, né? Então, tem coisas que são ofertadas pelo SUS, pela saúde pública, pelo NASF, tá? Então, muito importante procurar esses recursos, porque o idoso precisa ter atividade de lazer com outros idosos, para ele entender que ele também faz parte da sociedade, que ele não tá fora dela, não tem que deixar ele dentro de casa só o dia todo. É importante ele interagir com outros idosos, tá? E educador físico vai estar ali no meio, tá? Então, muito importante o trabalho do educador físico também. Acompanhar a pessoa idosa nos exames, consultas e tratamentos de saúde e transmitir aos profissionais de saúde as mudanças do comportamento, como humor, aparecimento de alterações físicas, temperatura, pressão, sono. Então, assim, em relação aos exames, consultas, é extremamente importante a participação de vocês, cuidadores, e além da participação,
que vocês sigam as orientações de todos os profissionais, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, e, né, também educador físico. Mas os mais comuns que vocês vão estar acompanhando rotineiramente são médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fono e nutri, tá? É muito importante vocês procurarem estar seguindo todas as orientações desses profissionais e qualquer alteração que vocês vejam, vocês procurem informar esses profissionais, procurem manter o contato com esses profissionais. Geralmente, se vocês trabalham com idosos, forem trabalhar com um idoso que possui plano de saúde, que é muito mais comum, né? Então, vocês vão ter os contatos. A família sempre vai colocar lá, fisioterapia, tal, número da fisio, número da enfermeira, número da nutri, número da fono, número do geriatra, número... Então, vai ter o número de todos os profissionais. Sempre vai ter um caderninho ou na parede, em algum lugar vai estar anotado. Então, é importante você recorrer como cuidador a esses profissionais e estar sempre repassando, tá? Doutor, ó, eu vi que ela está começando a apresentar alteração na deglutição. Eu vou dar água, ela não quer, ela está se engasgando. Eu vou dar comida, ela não quer, está se engasgando. Fala com a fono, fala com a fonoaudióloga. Doutora, como que a senhora me orienta que eu possa fazer? O que eu posso dar para ela engolir? O que eu não posso dar para ela engolir? Tá? Ou, em relação ao movimento, liga para fisioterapeuta, liga para o físio. Em relação ao curativo, liga para a enfermeira, tá? Então, geralmente não, todos os idosos que têm plano de saúde têm a listinha de profissionais, tá? Então, muito importante estar procurando se informar com esses profissionais, para perguntar, pedir sempre as orientações e em relação aos cuidados, tudo que vocês observarem de alteração, tira uma foto, né, com a autorização da família, e manda diretamente para cada um dos profissionais o que for de foco de cada um deles, tá? Cuidar da medicação oral da pessoa idosa, e detalhe, somente medicação oral, ok? Por exemplo, o cuidador não pode realizar procedimento injetável, certo? Somente o enfermeiro e o técnico de enfermagem, tá? Em caso de injeções, mesmo com receita médica, é proibido ao cuidador aplicá-las. Deverá recorrer a um profissional da área de enfermagem. Professora, mas meu Deus, eu tenho que dar remédio, o paciente não pode. Não, não, não. Meu Deus, o que eu faço? Chama o enfermeiro. Mas, professora, a família não tem plano, a família não tem plano de saúde, eu não sei para quem vai na unidade de saúde. Porque tendo cadastro na unidade de saúde, vai ter acompanhamento da equipe de enfermagem. Então, vai na unidade de saúde e explica para o enfermeiro. Fala, olha, eu sou cuidadora, eu cuido da dona fulana, eu queria saber como que eu posso fazer para que ela possa receber os medicamentos por via injetável. Ela precisa tomar de tantas em tantas vezes. Leva a receita para a enfermeira da unidade, que ela vai fazer toda a assistência, tá, turma? Ou, se o idoso anda, se ele consegue andar, se ele não é um idoso acamado, vocês podem levar ele até a farmácia, porque tem alguns medicamentos que o farmacêutico pode aplicar dentro da farmácia também, tá? Então, se o idoso consegue caminhar, tem mais opções, pode levar ele na farmácia ou na unidade de saúde. Mas se o idoso é um idoso acamado, não consegue levantar sozinho, e tudo mais, então aí pode chamar a equipe da enfermagem de novo, a partir da unidade básica de saúde, tá? Mas o que não pode fazer? O cuidador achar que, não, já que não tem um enfermeiro particular que vem aqui, eu vou aplicar. Não, isso não pode fazer, em hipótese alguma, certo? Outra tarefa do cuidador: estimular a autossuficiência da pessoa idosa, e por isso o cuidador deverá sempre que possível fazer com ela e não para ela. Daí aí isso envolve uma coisa que, por exemplo, na parte da físio, a gente cobra bastante dos cuidadores, essa questão aí, de fisioterapia e terapia ocupacional, que em vez de querer fazer tudo, por exemplo, para ganhar tempo, o cuidador prefere dar comida na boca do paciente, sendo que ele consegue segurar a colher. Um exemplo, tá? Ele quer pentear o cabelo do idoso, sendo que o idoso consegue pentear. Ele quer vestir a roupa para o idoso porque é mais rápido, sendo que o idoso consegue vestir. Então,
tenham um pouco mais de paciência e não fiquem pensando tanto na questão do tempo, porque nem sempre o tempo é importante, é o mais importante dentro daquela rotina. Quando a gente vive na rotina hospitalar, talvez em muitas questões a gente fique um pouco bitolado em relação à rotina, né? Porque no hospital sim tem a rotina certa. Então, das 7 ou, dependendo do hospital, 7 ou 8 horas da manhã já é hora do banho. E 10 horas da manhã já tem que ter finalizado, tem que ter o café da manhã para ir para as medicações, certo? Então, só que na, no cuidado domiciliar, a gente precisa respeitar a rotina do idoso. Então, tem idoso que vai levantar depois das 11, tem idoso que vai levantar às 10h30, daí vai querer tomar café só meio-dia. Então, assim, é importante a gente não querer fazer tudo correndo e estimular a independência dele, sim. Muito, muito, muito importante. E entender que quando a gente estimula a independência do idoso, a gente está poupando o nosso trabalho. E poupando o trabalho do cuidador não significa deixar de exercer, mas significa que ele vai priorizar outras coisas que são mais importantes do que, por exemplo, levar comida na boca se o idoso consegue fazer isso sozinho. É muito comum ver até essas situações, tá? Mas não tá certo. Então, se o idoso consegue segurar a colher, consegue levar até a boca, ele tem que fazer sozinho. É obrigação de vocês estimular esse idoso a ter independência. Professora, mas se eu estimular a independência, eu vou perder meu paciente, porque ele vai ficar independente e não vai precisar mais do cuidador. Quem disse? Quem disse que não vai precisar de cuidador? Só porque conseguiu comer sozinho? Tem muita coisa que vai além disso. Simples fato de sair sozinho na rua já precisa de um cuidador, tá? Então, ser cuidador, para ser cuidador, não precisa o paciente estar 100% dependente de você. Você pode ser um cuidador que faz mais uma atividade de lazer com esse idoso. Por que não? Tem muitos idosos que precisam de um cuidador, mais para atividade de lazer. Então, assim, promovam a independência. Não fiquem aprisionados na ideia de que, não, eu tenho que fazer para ganhar tempo, porque deu dano na boca dele, vai mais rápido. Mais rápido para quê? Para quê? Para ele ficar mais dependente de você e você ter que fazer mais cuidados para ele, porque ele vai se tornar um paciente cada vez mais debilitado? Isso vai dobrar o seu trabalho? Vai. Mas até que ponto isso é bom? Né? Porque ao mesmo tempo que ele não vai mais poder fazer nada sem você, você não vai mais conseguir. No caso, ele vai ficar cada vez mais pesado para você, né? Inclusive em relação a ter que levantar sozinho, erguer sozinho. Então, pensem muito nessa questão aí, sabe? Em vez do tal de é, ganhar tempo para vocês poderem se cuidar posteriormente, tá? E em relação à relação do cuidador formal, ou seja, o cuidador formado com a família do paciente. Quando a família dispõe de recursos financeiros suficientes, poderá contratar um profissional, né, que é o cuidador formal, ou seja, o cuidador que é formado, habilitado para isso, para ajudar o cuidador familiar ou para se ocupar da pessoa idosa. Inicia-se, então, uma relação trabalhista que demandará um conhecimento e aceitação da pessoa idosa e da família, dos deveres e direitos dessa função, bem como uma postura ética do cuidador. Então, assim, quando vocês aceitam trabalhar de cuidadoras formais, né? Então, envolve questões trabalhistas, certo? Professora, mas se eu não for registrada e tal, mesmo assim, envolvem questões trabalhistas, certo? Então, para isso, aí é importante vocês verem bem certinho com um advogado trabalhista, como pode ser feito, realizar um contrato com esses contratantes, né? Aí envolve o que a gente chama de empreendedorismo, questão de empreendedorismo, que eu acho uma coisa muito importante, que vocês procurem conhecer sobre, por exemplo, abrir MEI. Se eu não me engano, o cuidador já entra no MEI também, então tem essa relação do microempreendedor individual, justamente porque a demanda vai ser cada vez maior, então eu acredito que sim, que quem é empreendedor individual pode abrir o MEI. E aí tem a questão do registro, né? As horas de registro, e quando o cuidador também não trabalha registrado e trabalha por conta. Então, tem essas duas opções de cuidador formal. O cuidador que é contratado pelo CLT, e dele tem um salário fixo, mais direito a férias, e o cuidador que não é contrato pelo CLT, mas aí ele faz o seu próprio valor, certo? Ou seja, eu sei que o valor do mercado está mais ou menos
150 o plantão do dia e a partir de 200 o plantão da noite. Então, mas aí que é importante, quando o cuidador é um cuidador, como que eu posso explicar? Independente, um cuidador, enfim, autônomo, né? Que ele procure, então, saber essas informações com um contador. Então, tem que procurar um contador para tirar todas essas dúvidas aí em relação à carga horária, tempo de trabalho e tudo mais, certo? O cuidador formal poderá enfrentar situações bastante delicadas e estressantes no exercício de sua função, a ausência total dos familiares, como eu já comentei, então, por considerar incumprido seu papel ao entregar a pessoa idosa, e um cuidador pode ocasionar insegurança e solidão. Então, assim, como eu já comentei com vocês, nem todos os familiares vão ter vínculo afetivo com o idoso por questões de história da família, o que eles passaram. Muitas vezes aquele idoso que está solitário foi aquele pai também ausente, então a gente não pode culpar também, falar, coitadinho do idoso, porque a gente não sabe como que foi a relação dele com esse filho. Então, o filho, para não ter, como eu comentei com vocês, a sensação de culpa, então muitas vezes ele vai pagar um cuidador, mas ele não vai fazer a questão de se relacionar em vínculo afetivo. Ele tem obrigação? Não, não tem. De se vincular afetivamente, não. Não tem. Se ele tem traumas, se ele tem uma relação tóxica, ele não tem, tá? Se aquilo, através de psicólogos, está sendo acompanhado e o psicólogo vê que realmente é uma relação de toxicidade, então, nesse caso, não tem obrigação, não. Porque quando a gente, novamente, o fato dele estar pagando um cuidador, ele já está exercendo, sim, o cuidado com o seu pai. E ele está confiando esse papel a vocês, né? Então, também, por isso que é importante saber lidar com essas situações, né? De distanciamento dos filhos com os seus pais no ambiente familiar. Vocês devem interferir nisso? De jeito nenhum, nessa dinâmica, de jeito nenhum. O que vocês podem fazer, o que eu acho importante, é solicitar para que esse filho, olha, o senhor, a senhora já não pensou em tentar uma terapia, talvez para diminuir essa, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Então, agora, o que que vocês, como cuidadores, podem fazer para tirar essa solidão do idoso? Isso aí que eu acabei de dizer. Sair com ele, proporcionar a ele momentos de lazer. Professora, mas o idoso é acamado, o idoso não sai de casa. Bom, aí vai da criatividade de vocês de tentar trazer outras, não digo outras pessoas, né? Mas, por exemplo, outras dinâmicas para esse idoso. O que que eu vejo que é muito comum acontecer na rotina do cuidador com o idoso? Só assistir televisão o dia inteiro. Ah, mas o idoso gosta, isso é o que ele gosta de fazer. Ok, mas tenta mudar um dia, leva uma música. Música é uma coisa que é tão gostoso e não tem quem não goste, né? Então, traz uma música, tenta lembrar, tenta fazer ele contar a história dele para vocês. Como o idoso gosta de contar a própria história. Então, pergunta a própria história dele, tudo que ele viveu, como ele era, sabe? Que isso tudo já afasta essa sensação de solidão. E, se possível, se não, como eu comentei, se for um idoso que anda, que consegue andar sozinho ou com auxílio, mas que consegue andar, saia com ele de casa, por favor. Se o idoso anda, se o idoso caminha, que, que, que sentido faz ficar com o idoso em casa o dia inteiro? Não faz sentido algum. Ah, mas ele não gosta de sair. Bom, aí vai da de você tentar aos pouquinhos ir conversando com ele. E se ele não quiser, também tudo bem, não vai se cobrar para salvar, né, aquele paciente, porque aí essa questão aí já envolve o que muitos psicólogos chamam de síndrome do salvador, né, da salvadora, que é o que muitos de nós temos, principalmente nós que escolhemos a área da saúde. É muito comum para nós essa síndrome, que é o quê? Querer salvar todo mundo, querer ajudar todo mundo e achar que a gente vai dar conta de salvar, de mudar aquela realidade, e nem sempre é assim, tá? Então, a gente faz a nossa parte até onde a gente consegue, até onde é possível. A partir do momento em que depende da crença do idoso, da forma como ele enxerga isso e do comportamento dele, isso a gente não pode mudar.
certo? Também não podemos nos culpar se a gente não conseguir trazer esse idoso de novo para ter uma vida social, ou se a gente não conseguir fazer eles se acertarem, ele com os seus filhos. Não é a nossa função, tá? Então a gente precisa o quê? Saber lidar emocionalmente com essas situações. Não se envolvendo, mas também colocando limites até certo ponto. Tentando ajudar, mas não com a síndrome do Salvador, certo? Nada de síndrome do Salvador, porque só adoece a gente, beleza? Aí outra questão que é super comum nas famílias com idosos é em relação à superproteção do cuidador e a família, né? Então, a superproteção da família, a pessoa idosa, não pode interferir no seu trabalho. Como, por exemplo, a exigência de dar à pessoa idosa o medicamento não prescrito pelo médico, ou não deixar que se cumpra as determinações dos demais profissionais de saúde por acreditar que não está fazendo nenhum efeito benéfico. Isso é muito comum. Então, assim, mas a mãe tá com uma dor assim, assim, assado. Olha, dê aquele remédio, porque se você dá aquele remédio lá, só aquela dosagem que o médico passou não vai adiantar. Então, dê mais um assim, assim, assado. Não, você não pode dar remédio sem prescrição médica. Se não tiver prescrição médica, não pode. Porque a gente não sabe o efeito que vai ter aquela interação medicamentosa. Então, o que parece ser melhor, porque é em maior quantidade, na verdade, acaba prejudicando, tá? Ou, por exemplo, né, na questão em relação a sair, né? Uma coisa que é super comum. Mas se o pai sair, vai pegar resfriado. Não, ele não vai sair de casa, porque se ele sair de casa, ele vai pegar resfriado. Se ele for descer, ele vai cair da escada. Não, não quero que ele saia, não quero que ele se machuque. Gente, é pior que criança. A gente sabe que idoso é mais frágil, que idoso, mas dependendo do idoso, ele tem que sair. É importante sair, fazer exercício e não ficar cada vez mais dependente. Então, assim, essa super proteção de muitos filhos também acaba interferindo muito na nossa rotina. A ponto, por exemplo, sair, por que que é importante o idoso sair? Para tomar sol. É muito importante o idoso tomar um solzinho durante o dia. No sol do meio-dia? Não, né? Mas o sol de manhã, no finalzinho da tarde, né? É importante o idoso tomar um pouquinho de sol para melhorar os ossinhos, vitamina D e tudo mais, né? Depressão, né? Melhora a depressão, transtornos de humor, enfim, é importante ter uma rotina diferente, né? Então, tem que tomar cuidado também com essa questão de superproteção da família, certo? E quando a gente fala de superproteção da família, uma questão que eu vejo que é muito comum é a família não querer reconhecer, por exemplo, Alzheimer. Isso é muito comum. Quando a gente vê nitidamente que o idoso está já com o princípio de Alzheimer, certo? Não só por causa da demência, porque não é simplesmente uma demência que já está progredindo de uma forma muito rápida, com padrões repetitivos de comportamento. Então, muito comum a gente começar a suspeitar de Alzheimer e a gente, né, procurar. Só que, claro, nós não somos médicos, quem não é médico, neurologista, não pode diagnosticar, em hipótese alguma. Mas quando a gente observa algum comportamento, a gente pode sim orientar esses familiares que levem esse idoso no neurologista. Mas como muitos não querem admitir e não querem entender que seu pai ou sua mãe está sim com o princípio de Alzheimer, muitas vezes, mesmo levando no médico neurologista, nem mesmo o neurologista diagnosticando, os filhos aceitam. Então, nesse caso, é muito mais delicado lidar, tá? Essa superproteção dos familiares. Outra questão, relação do cuidador formal e a família, ou seja, rivalidade familiar. Ai, meu Deus, essa questão, gente, é bem complicada. Então, assim, situação mais séria acontece quando, nas disputas familiares, o cuidador é solicitado tomar partido ou servir de espião para um dos lados. Então, assim, espião no sentido. Porque daí vem o familiar e quer saber como que tá sendo tratado, o que estão fazendo com meu pai, com a minha mãe, como que meu irmão, minha irmã tá fazendo, o que ele tá pedindo, o que isso, o que aquilo. Então, tipo, quando começa a envolver fofoquinhas de família, né? Mantenham-se neutros, tá? Não se envolvam nisso, sejam prestadores de serviço somente. Aí é outra questão que é muito delicada, que a gente vai estar falando no decorrer das videoaulas, e eu vou estar reforçando sempre para vocês, tá, pessoal? Porque é muito importante. Manter esse distanciamento, saber ter esse distanciamento entre
a vida de vocês e a vida daquela família. É fácil? Não, não é nada fácil. Por quê? Porque vocês estão ali 12 horas do dia de vocês. Vocês estão dentro de uma família. Vocês não estão somente dentro de uma casa. Vocês estão dentro de um contexto familiar. Então, você sabe quem é mais mal-humorado, você já sabe quem é mais depressivo, vocês já observam quem briga mais, quem briga menos, quem se dá bem, quem não se dá bem, quem... Vocês já começam a observar toda a dinâmica ali, tá? Então, o que que é importante? Ficar na de vocês, ficar no canto de vocês, fazer o trabalho de vocês e não se envolver tanto emocionalmente. É fácil? Não. Principalmente quando você tem esse vínculo com o idoso e você entende que você tem que cuidar dele, fazer o teu melhor, né? Coisa que você, na sua mente você vê então que, ah, não, mas o filho tá ali, por que que não pode fazer? Ou por que que, por que que aquele filho faz aquele... Então, não se envolvam nisso, na dinâmica familiar daquela família. Vocês podem tentar entender, mas não se envolver de forma direta. Ah, eu acho que você tinha que fazer isso. Ah, o senhor tinha que fazer aquilo. Ah, não, mas se o senhor fizer isso, a senhora fizer isso, seu filho, sua filha vai fazer isso. Ah, porque comigo... Não se envolvam, não se envolvam na dinâmica familiar, ok? Não se envolvam na dinâmica familiar. É difícil? É, porque vocês estão ali 24 horas, mas tentem não se envolver. Fiquem na de vocês, e procurem, se vocês verem que vocês não estão aguentando com as brigas e desentendimentos, procurem um psicólogo, por favor, façam psicoterapia, só não se envolvam nessas questões de família, tá? Claro, exceto quando envolver violência contra o idoso, que a gente vai falar sobre. Exceto nesse caso, quando envolver questões de violência contra o idoso, exceto esses casos, o resto vocês não devem se intrometer, certo? O resto não. Picuinha, tipo, coisas que acontecem entre a família, isso não cabe a vocês. A relação do cuidador formal é a família, né? Então, em qualquer dos casos acima referidos, o cuidador formal deverá manter a calma, continuar a executar suas tarefas com eficiência e tentar entrar em diálogo com a família por forma a resolver a situação. Resolver no sentido quando é referente ao idoso. Se não for referente ao idoso, no sentido do cuidado, se forem questões de familiares, não se envolva, desde que não envolva o idoso, ok? E aí, então, essa foi a nossa segunda aulinha, e depois a gente vai falar na próxima aula sobre o perfil do idoso, ou seja, o novo idoso que está surgindo, que já surgiu agora, né, a partir do século XXI, e que vai se moldando cada vez mais, né? Quando a gente fala perfil de idoso, é importante a gente pensar em nós também, porque um dia a idade vai chegar para todo mundo, né? E a expectativa é que a gente chegue a cada vez ver mais até os 100 anos. Então, será que o perfil de idosos, né, da nossa geração, vai ser o mesmo do que o perfil de idosos da geração dos nossos avós, bisavós? Com certeza não, certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo perfil de idosos. Então, obrigada, pessoal, por assistir a aula até o final e até a próxima.